Muito boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião. Feliz demais, de estar aqui, agradecendo a presença de todos. E com certeza mais uma noite muito agradável, muito gostosa nós vamos ter aqui, Mas antes da gente fazer a oração, eu gostaria de deixar alguns recadinhos, Lembrando sempre do cartaz que tem ali atrás. Então, sempre quando eu entrar, dá uma passadinha, dá uma olhadinha, porque às vezes tem alguma informação ali, que é interessante, importante. Aqui não tem ali, eu vou falar agora. Sábado, dia 6, nós teremos a Feira do Livro, lá na Praça Amador Simões. É Amador Simões mesmo, né? É Amador Simões. Então, sábado, a partir das 8, Alfredo? A partir das 8 horas... 8? Ah, sim, mas a gente vai estar lá a partir das 8. É isso, né? Então, beleza. Mas, então, fica convidado todo mundo para dar uma passadinha lá, nem que não for para comprar livro, mas pelo menos para passar, para deixar... Hã? Isso, passar, dar uma olhada, ficar lá um pouco, tirar umas fotos com a gente, É muito legal a gente ir registrando esses momentos, Nós temos um site... que é o CE, de Centro Espírita, irmãoagostinho.org.br. Então a gente vai colocando as informações que nós vamos gerando aqui na casa, a gente vai colocando lá também, as informações. Então também faço uma visitinha. Inclusive também a RTV Harmonia, que também é um site que a gente transmite algumas palestras daqui e fica 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por mês ligado direto. Então também vale a pena dar uma passadinha lá de vez em quando, ver o que tem lá, assistir, mandar uma mensagem pra gente. É legal, bacana. Então quando não tiver nada que fazer, tira um momento para ficar com a gente. Ali atrás também tem um cartaz que foi passado para a gente sobre um atendimento fraterno que a Federação Espírita Brasileira faz pelo 0800, por telefone. E então, quem souber ou quem estiver precisando conversar, aqui a casa também oferece, tá? Mas às vezes, por telefone, a pessoa acaba se sentindo até mais tranquilo. Então fique à vontade, ali atrás tem um cartaz, tá com o número certinho. Então, ou souber de alguém que esteja precisando e que às vezes não quer vir à casa espírita, pode passar o telefone que eles atendem das 6 da manhã até as 24 horas. Então, vale a pena realmente a gente fazer esse trabalho de ajudar, divulgar, levar essas informações para o maior número de pessoas, porque com certeza sempre tem pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos às vezes de perda de entes queridos, por doenças, e às vezes uma conversa, um bate-papo ajuda muito, tá bom? Então, fique à vontade para pegar ali o número depois. Vamos então, juntos, elevar os nossos pensamentos, confiando plenamente na espiritualidade amiga, na certeza de que ao nosso lado encontra-se esses bondosos irmãos nos envolvendo, distribuindo as boas vibrações, as boas energias. Ao nosso Mestre e amado Jesus, pedimos neste momento então, que nos acolha, nos envolva no seu amor, na sua paz. Pedimos também pela Josi, que irá proferir a palestra da noite, que ela possa ser inspirada, amparada, e que as suas palavras possam vir recheadas de energias positivas trazidas pela equipe de amigos bondosos. Que Deus então nos abençoe, nos ilumine, e vamos então dar início ao trabalho da noite. Mágoas e ressentimentos. Ainda bem que ninguém tem isso. Ainda bem, né, Carlos? Boa noite a todos. Como ele falou, Então, nós vamos estar refletindo hoje sobre o tema mágoas e ressentimentos. Eu acho que
Todos nós aqui já passamos por essa fase, né? Já superamos tudo isso, né? Por que essa risadinha? Ai, que risadinha irônica, gente. Eu achei que, né? Todos aqui já tinham ultrapassado esse limite. Ainda não, né? Quanto ainda a gente não carrega de mágoa, né? E de ressentimentos em nosso coração. Eu diria que esse sentimento é como se fosse uma cela mesmo de prisão, né? É uma prisão. Porque você fica preso dentro daquele sentimento e esse sentimento atrapalha o nosso progresso espiritual, né? É como uma pessoa está lá fechada numa cela. Ela está lá parada, ela não está tendo progresso nenhum, né? Cessa a vida, fica ali, né? Estagnada. E a gente pode dizer que esse tipo de sentimento faz a mesma coisa conosco. Só que nós não vamos estar ali dentro de uma cela. Mas o tipo de prisão é um pouquinho mais difícil, né? Esse tipo de prisão. Então, como vocês mesmos já mostraram aqui, parece que ainda não estão livres desse tipo de sentimento, né? Então, como que nós estamos lidando com isso em nossa vida? Então, a nossa reflexão vai estar em cima, então, do que, por que nos magoamos, quais os males que essa mágoa traz para nós, e como nós conseguimos trabalhar isso em nós, nos livrarmos um pouquinho desse tipo de sentimento, né? Mas eu acredito que vocês já estão naquela. Eu não guardo mágoas nem rancor. Mas eu guardo nomes. Acho que nós estamos um pouquinho nessa fase. A gente às vezes não guarda tanto, mas nome a gente não esquece, né? Quer dizer, não adianta nada, né? Você fala que não guarda, mas você não esquece daquela pessoa que às vezes fez alguma coisa, ou não é só uma pessoa fazer alguma coisa, às vezes algum acontecimento na nossa vida, uma perda, às vezes uma mágoa com o próprio Deus, né? Esse tipo de revolta. Às vezes não é só contra uma pessoa, mas também contra nosso próprio Criador, às vezes, né? Em algumas situações. Então, vamos lá. Para iniciar aqui, eu separei de Ramiro Gama, quando ele traz os lindos casos de Chico Xavier. E ele fala do caso da besta. Em 1931, quando Chico passou a receber as primeiras poesias do Parnaso de Além-Túmulo, um cavalheiro de Pedro Leopoldo, muito impressionado com os versos, resolveu apresentar o médium e os poemas a certo escritor mineiro, de passagem pela cidade. O filho de João Cândido vestiu a melhor roupa que possuía e, com a pasta de mensagens debaixo do braço, foi ao encontro marcado. O conterrâneo do médium, embora católico romano, apresentou o Chico entusiasmado. Este é o médium de que lhe falei. O escritor cumprimentou o rapaz e entregou-se à leitura dos versos. Sonetos de Augusto dos Anjos, poema de Casimiro Cunha, quadras de João de Deus, enfim. Depois de rápida leitura, o literato sentenciou: isso tudo é bobagem. E mirando o Chico, rematou: este rapaz é uma besta. Mas, doutor, disse, agastado o conterrâneo do Chico, o rapaz tem convicções e abraça o espiritismo como doutrina. Pois então deve ser uma besta espírita, declarou o escritor. Bastante desapontado, o médium despediu-se. Em casa, durante a oração, a genitora apareceu. A senhora viu como fui insultado? Perguntou o Chico. E porque Maria se revelasse alheia ao assunto, o filho contou-lhe o caso. A entidade sorriu e disse:
não vejo insulto algum. Creio até que você foi muito honrado. Uma besta é um animal de trabalho. Mas o homem me apelidou por besta espírita. Isso não tem importância, exclamou a mãezinha desencarnada. Imagine-se como sendo uma besta em serviço do espiritismo. Se a besta não dá coices, converte-se num elemento valioso e útil. Porque o filho silenciasse, Dona Maria acrescentou: você não acha que é bem assim? Chico refletiu e respondeu: pensando bem, é isso mesmo. E o assunto ficou sem alteração. Então, por que eu trouxe essa leitura aqui de início? Que tipo de ênfase, né, de importância que a gente dá com as situações que nos acontecem, ou com alguns insultos que a gente recebe? Como nós lidamos com isso? A gente fica preso a isso, né? Ou a gente reflete, pensa, sente e deixa passar. E analisa e toma alguma outra atitude. Como a mãe de Chico fez aqui, já mais evoluída, orientou a ele e ele mesmo, né, analisou que realmente aquilo não tinha tanta importância. O que importava era o trabalho que ele estava fazendo. E como nós, algumas coisas a gente tem que analisar se aquilo tem tanta importância na nossa vida. Se aquele insulto é tão assim para a gente mesmo. Ou se a gente consegue compreender que aquela pessoa também está num processo evolutivo. Nelson Mandela, um dos maiores líderes e defensores dos direitos humanos do século XX, ele passou 27 anos preso sob o regime do apartheid na África do Sul. Durante esse tempo, então, ele sofreu inúmeras injustiças, maus tratos e privações. Eva Kor. Eva e sua irmã gêmea, Miriam, foram levadas ao campo de concentração quando tinham apenas 10 anos de idade. Lá, elas foram submetidas a experiências médicas cruéis, realizadas pelo Dr. Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Essas experiências causaram imenso sofrimento físico e emocional às duas meninas. Immaculée Ilibagiza. Em 1994, Ruanda enfrentou um dos genocídios mais devastadores da história, onde cerca de 800 mil pessoas foram assassinadas em apenas 100 dias. Immaculée, então uma jovem estudante, se escondeu em um pequeno banheiro com outras 7 mulheres durante 91 dias para escapar da morte. 3 casos. 3 vivências aqui muito difíceis. Como que essas pessoas enfrentaram tudo isso? Será que elas perdoaram no final? Será que elas tinham o direito de sentir raiva, ódio por todas as pessoas que a fizeram sofrer? Poderiam ser pessoas aqui, obsessores dos que maltrataram? Qual caminho será que eles tomaram? No final eu conto. Vou deixar vocês curiosos. Então vamos lá. O que vem ser a mágoa? Então, pegando aqui no dicionário, eu vou trazer para vocês o que eu pesquisei. A mágoa é um sentimento de tristeza, dor emocional ou ressentimento causado por uma experiência dolorosa, como uma decepção, uma traição, uma injustiça ou uma perda. É uma emoção complexa que pode surgir quando nos sentimos feridos, desvalorizados ou traídos por alguém ou por uma situação. Então, aqui, aquilo que eu falei lá no início, né? Tanto por alguém que nos fere, ou por uma situação que nós vivenciamos. Pode nos ocasionar essa mágoa. Se a gente fosse resumir
em uma ilustração, e essa ilustração está aqui na minha tela, é que vocês não estão vendo, poderia dizer que a mágoa, nós estaríamos com o nosso coração todo despedaçado, carregando ele nas costas. Mas um coração muito grande e pesado. Então, é aquela palavrinha, né? A opressão. O quanto a gente fica preso nesse sentimento. O quanto isso nos traz os malefícios. Então, a mágoa na visão espírita. Então, segundo o Espiritismo, ela vem de uma falha moral nossa, que nós ainda somos seres imperfeitos, estamos nesse processo de evolução, e é algo que a gente precisa corrigir em nós. Né? O guardar essa mágoa, ela pode tanto trazer consequências, né, para a matéria, como doenças físicas, né, e também danos ao espírito, enquanto nós espíritos. Há indivíduos, né, muitas pessoas, ficam presos a esse tipo de sentimento, desencarnam e continuam com esse sentimento, levam consigo. E aí esse sentimento vai vir a atrapalhar, tanto como a gente sabe que atrapalha o nosso processo aqui, enquanto aqui, mas também espiritualmente falando, no plano espiritual. Né? Se a pessoa não consegue se desprender dessa mágoa, não consegue perdoar, esse sentimento fica com ela, leva com ela. Né? E essa mágoa pode ser uma simples mágoa, e se a gente for alimentando isso, vai virar um rancor, que pode depois virar uma raiva e virar o ódio. Então, a gente precisa trabalhar bastante enquanto a gente só está no primeiro processo. Nos magoamos. Todos nós se magoa, não tem como. Né? A gente vive essa experiência. O que a gente não pode é deixar que isso se intensifique, né? Que isso venha atrapalhar a nossa vida. Né? A gente conhece, né, lê muitas histórias, às vezes, ou conhecemos até, né, fatos aí, às vezes, de filhos que têm o maior ressentimento, às vezes até raiva, ódio de pai, porque abandonou a mãe, né, porque maltratou, às vezes. Quantos que não carregam esse tipo de sentimento dentro de si, que não consegue entender o outro, não consegue perdoar, e leva para toda a vida? Né? Isso é só um exemplo, né? Tanto faz, pode ser ao contrário também, ou em outras experiências também, não só nesse sentido, né? Mas é só um exemplo. A mágoa, vocês acham que é uma sensação causada por outra pessoa? Só outra pessoa pode causar essa mágoa em nós? Como que a gente consegue entender isso? Se a gente tiver, por exemplo, um machucado no braço, estamos lá com um machucado no braço ou na perna, sei lá, um machucado. Alguém passa perto e bate. Vai doer? Não vai? Às vezes a gente vai até revidar, né? Achar ruim. Mas, se a gente não tivesse aquele machucado e a pessoa tivesse esbarrado em nós, pode ser que a gente nem percebesse. Então, foi o que a pessoa esbarrou? Isso mesmo, né? Quer dizer, não foi a pessoa que esbarrou e doeu, é porque eu estava machucado. Né? Então, essa mágoa é a mesma coisa. É esse machucado que está dentro de nós. Né? Você está presa nisso. Então, qualquer pessoa, qualquer coisa, por mínimo que seja, que ela venha fazer para nós, ou uma situação que acontece na nossa vida, vai doer. Vai cutucar a feridinha que está lá dentro. Né? Então, não é o externo. Está aqui dentro, dentro de nós. É nós que temos que corrigir isso. Né? Aí, lá na questão 937, 938 do Livro dos Espíritos,
Ele vem falar das decepções, de ingratidões, enfim. Se a gente for ler essas questões, lá vai dizer que o próprio Jesus sofreu, né, essa ingratidão. E ele desistiu das pessoas? Não, ele nunca desistiu de nós, né? Então, a ingratidão, na verdade, se a gente for analisar, tentar entender por outro lado, ela é uma prova que vem auxiliar a gente na persistência do bem, né? E Jesus mesmo disse para a gente: amai os vossos inimigos e orais pelos que os perseguem. São palavras do próprio Jesus, né? E Kardec também, lá no Evangelho do Segundo Espiritismo, ele diz o seguinte: amar aos inimigos é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Quer dizer, não é que você está aqui, você não vai sentir, né? Mas aqui, o que ele aconselha a gente? É não intensificar, né? Não intensificar isso. Não ter ódio, né? O amar os inimigos não a gente ainda não está naquela condição de amar como a gente imagina, como a gente ama um filho, como a gente ama um irmão, alguém da família, um amigo muito próximo, enfim, né? Não é isso que ele quis dizer. É a gente realmente não entrar nessa sintonia de raiva, de ódio, de ressentimento, porque isso só vai trazer mal para a gente mesmo, né? E Joana de Ângeles traz também uma mensagem para a gente aqui, um esclarecimento muito importante para nós. Ela diz o seguinte: é compreensível o surgimento de uma certa frustração e mesmo de desagrado diante de confrontos e de agressões promovidas por outrem, dando lugar a mágoas, que são uma certa aflição de caráter transitório. Então, aquilo que eu já comentei, normal, né? Mas, porém, a instalação do ressentimento e do rancor, isso é o que não pode acontecer. É a gente alimentar isso em nós. Quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando. O mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Se alguém deseja ver-te infeliz, age de forma contrária, vivendo com alegria. Se outrem planeja perturbar-te, insiste na posição de harmonia. Se alguém que se tornou teu adversário trabalha pela tua desdita, continua em paz. Para quem procura infelicitar os outros, a maior dor é vê-los imperturbáveis. Ser inteligente e não te desgastes à toa. Então, ela complementa aqui, né? Que o ressentimento é como se a gente... Ela compara, como se a gente tivesse uma brasa na mão, segurando, e a gente vai tentar atacar em alguém. Quem vai ser o primeiro ferido? Então, por que nós nos magoamos? Primeiramente, ainda porque somos seres imperfeitos, né? Temos ainda o orgulho. Aquele velho ditado, o orgulho ferido. Né? Qualquer coisinha, aquilo te abala. A gente cria muita expectativa em cima dos outros ou de situações. E aí, quando aquela situação ou aquela pessoa não condiz, né, com aquilo que você deseja, a gente se magoa, né?
É quando a gente também não tem a compreensão, a empatia. Se a gente aqui já estamos estudando, né, temos os conhecimentos espíritas, a gente já consegue compreender que todos nós estamos num processo de evolução, todos somos seres imperfeitos, se eu erro, o meu irmão erra também, e vice-versa. Né? E a gente também se colocar no lugar do outro. Se fosse nós, como que a gente agiria se fosse ao contrário? Será que a gente faria diferente? Faria melhor ou pior? Experiências passadas. Às vezes fica preso a situações passadas, né? Ou algumas situações que nós vivenciamos lá no passado e aquilo está lá dentro de nós ainda. Então, qualquer coisa que venha ocorrer no presente, aquilo vem à tona, aquilo machuca e a gente se magoa, né? E a lei de causa e efeito, que são o que a gente planta, né? O que nós plantamos lá atrás que ainda a gente tem todo esse tipo de sentimento dentro de nós, que a gente ainda se melindra, se magoa tão facilmente. E quais esses malefícios, então, né, da mágoa para nós? Então, no físico, diz o seguinte, que produz substâncias químicas e hormônios no cérebro que estão ligados ao estresse. Então, distúrbios de sono, problemas cardíacos, gastrite, hipertensão, diabetes, obesidade, são algumas coisas que esse tipo de sentimento vem trazer para a gente. Lembrando também, gente, que às vezes algum tipo de situação, não exatamente disso, a gente sabe que existem coisas que trazemos lá do passado, experiências, às vezes a gente vivencia alguma situação na saúde, né? Mas a mágoa, ela intensifica esse tipo de situação também em nós, tá? E às vezes você vai no médico, procura e não acha nada. O médico não consegue achar nada. Mas se ele pesquisar um pouquinho o teu coração, né? No espírito. Então, alguns espíritos, então, mesmo após o desencarne, eles continuam, então, presos nesse ressentimento, como nós já falamos anteriormente, né? E isso, então, atrapalha o processo no plano espiritual, né? E aí, além disso tudo, existe a parte de a obsessão. Tanto o espírito que desencarnou pode estar obsediando quem ficou, né? Ou, às vezes, ao contrário, quem ficou tem esse tipo de sentimento, vai fazer o processo inverso por alguém que já foi. Enfim, esse tipo de coisa também traz a parte da obsessão, né? Porque nós sabemos que o universo ele é regido pela lei de afinidade de causa e efeito, não é? Então, se nós vibrarmos na mesma sintonia, nós vamos atrair, se nós temos esse tipo de sentimento, de ressentimento, de mágoa, nós vamos atrair para próximo de nós espírito com esses mesmos sentimentos. E aí isso pode autoalimentar, né, esse sentimento, pode se intensificar, né? Porque a união de dois, você imaginou, você sozinho sentindo, e aí mais um ou dois, né, junto com você no mesmo sentimento, aquilo vai te oprimir muito mais, né? Então, como nós podemos amenizar ou curar realmente, né, a mágoa? Então, segundo o Espiritismo, ele diz que quanto maior for a nossa evolução, então, menor vai ser o grau da nossa mágoa, do nosso ressentimento, dos nossos rancores, né? Então, esse adiantamento moral, ele permite que a gente consiga reconhecer as nossas próprias imperfeições e conseguir reparar isso em nós, né? Aí, lembrando da empatia e da compreensão, né? Se colocar um pouquinho no lugar do outro, entender o processo, né? Se eu tenho os meus defeitos, o outro também tem. Não sou eu que tenho que julgar, né? O desenvolvimento, então, espiritual. A gente trabalhar no nosso desenvolvimento, né? Através das orações, do estudo de obras edificantes. O Espiritismo tem tantas obras que falam sobre o assunto, que vem nos auxiliar, né? O trabalho no bem, fazer a caridade, né?
Cultivar as virtudes como a paciência, a tolerância, a humildade, e tentar trabalhar um pouquinho esse amor ao próximo que tanto Jesus nos aconselhou, né? A resiliência emocional. Quando a gente entrar num tipo de situação dessa, a gente tentar o mais rápido possível se livrar desse sentimento. Porque, como disse aqui, como nós vimos, né, isso só atrapalha nós mesmos, né? E soltar o passado. Quantas coisas que nós trazemos lá do passado ficou lá atrás, passou. Tenta tirar proveito daquela situação, vê o que dá para aproveitar, o que você vai aprender daquilo. E solta, deixa lá atrás, segue a sua vida para frente, né? Porque muitos ficam presos nessas mágoas lá atrás. Ah, porque o meu pai foi assim, então eu não consigo ir porque o meu pai foi assim. Ah, porque a minha criação foi assim, era muito severa, era isso, aquilo, e você fica com aquela mágoa porque foi e foi. Eu não tive um pai fácil. Mas eu posso dizer, hoje ele não está mais entre nós, já desencarnou. Continua amando do mesmo jeito. E hoje eu entendo que eu falo comigo mesmo. Pai, muito obrigado de você ter sido como foi comigo. Porque se não fosse assim, quem seria eu hoje? O que eu poderia ter feito se ele não tivesse sido severo? A gente não sabe, né? Então é aquilo, compreender. E também, como foi a criação dele? Ele também teve uma criação severa. Ele também aprendeu assim. Então, a compreensão, o conhecimento do Espiritismo, o quanto nos melhora. O quanto a gente consegue compreender as situações e mudar os nossos pensamentos, né? E isso vir a afetar o quanto menos os nossos sentimentos, né? Então, como nós podemos nos livrar da mágoa? Lá na questão 886, diz o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Então, bondade, né? Indulgência para as imperfeições dos outros, ou seja, a disposição para a gente perdoar as culpas, os erros dos outros também. E perdão das ofensas. Quer melhor resumo para a gente conseguir trabalhar isso em nós? E a prática do perdão, ela é muito importante. É algo que eu sei que é difícil da gente trabalhar, a gente batalha bastante para estar, né, tirando esse tipo de situação de dentro de nós, né, para a gente conseguir trabalhar esse perdão. E eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa perdoar a nós mesmos. Entendemos que estamos em processos de evolução, que somos seres imperfeitos, que vamos errar e acertar. Para depois a gente perdoar os outros também. Porque a partir do momento que a gente se perdoa, a gente consegue também trabalhar o perdão para com os outros. É entender que esse processo é um conjunto. Estamos todos aqui, né, em provas e expiações. Não tem ninguém já perfeito aqui, senão não estaria, né, nesse momento, nesse plano. Né? Vamos lá, então, ver como que eles resolveram a situação, se eles conseguiram perdoar ou não. Nelson Mandela. Em seu discurso de libertação, ele disse: à medida que eu caminhava em direção à porta que levaria à minha liberdade, ele saindo da prisão, eu sabia que se não deixasse para trás a amargura e o ódio, ainda estaria na prisão. Foi um processo doloroso, mas ele trabalhou o perdão em si e se libertou. Tanto é que depois a gente sabe de muitas coisas, né, se a gente for ler na história, quantas coisas que ele fez, né, no modo geral.
tivesse ficado preso no ódio, no ressentimento, ele não teria feito tantas coisas que ele fez. Eva Kor. Durante muitos anos, Eva sentiu uma profunda mágoa e raiva pelos nazistas que a torturaram e mataram sua família. No entanto, em 1995, Eva decidiu tomar um passo radical. Ela perdoou publicamente os nazistas. Esse ato de perdão foi simbolizado por uma carta que ela escreveu a um médico nazista, Hans, não sei pronunciar essa outra palavra, que também trabalhou no campo de concentração. Foi mais uma pessoa que sofreu e conseguiu também se libertar, né, do ódio, do rancor. Immaculée. Após o genocídio, Immaculée deixou Ruanda e foi para os Estados Unidos, onde começou a compartilhar sua história de sobrevivência e perdão. Ela escreveu o livro Sobrevivi para Contar, o poder do perdão verdadeiro, que se tornou um best-seller internacional. Se ela tivesse ficado presa também a esse sentimento, teria feito alguma coisa? Então, o que nós podemos trazer de lição para nós nessa noite? Então, que a mágoa, o ódio, o rancor, eles são sentimentos negativos que a gente precisa estar trabalhando, né? Não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário. Na verdade, eles só nos aprisionam. Não em grades física, mas em grade mental, emocional, né? Atrapalha a nossa evolução. Traz os desequilíbrios emocionais, os desequilíbrios físicos, né? Traz provações para nossas futuras encarnações. Se a gente ficar preso nisso, nós vamos levar para as nossas futuras encarnações, né? E o maior prejuízo mesmo é nosso, né? Então, o ato do perdão, ele nos traz, como nós vimos na história, né? Nas 3 histórias que eu trouxe. Ele é um ato de coragem, é um ato de cura, é um ato de paz. E esse caminho para a libertação emocional, ele traz, né, esse caminho para a nossa libertação, tanto emocional como espiritual. E vamos lembrar do grande exemplo Jesus, que ele disse, quantas vezes nós devemos perdoar? Não 7, mas 7 vezes 70. Gente, muito obrigada. E vamos refletir sobre o assunto.